Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao 6º ciclo de debate sobre águas urbanas, CEDAW 2024. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Barros Filho, sou professor da disciplina de Águas Urbanas, que é ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, PPGECA, da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Dentro do cronograma da disciplina, das atividades que são desenvolvidas nessa disciplina, há um momento em que convido professores, pesquisadores, para proferirem palestras sobre temas que já desenvolveram ou estão desenvolvendo, relacionados com o conteúdo desta disciplina. A intenção é socializar o conhecimento técnico e científico, trazer experiências, conectar pessoas, estimular o debate reflexivo, criativo, crítico e construtivo. Esse ano, o evento conta com 6 palestras, que ocorrem sempre nas quartas, às 19 horas, e hoje eu tenho o prazer e a honra de contar com a presença de Annelise Martins de Azevedo, para proferir a palestra Vulnerabilidade Socioambiental a Inundações Urbanas em municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca, Pernambuco. Annelise é engenheira civil, formada pelo Instituto Federal de Pernambuco e mestre em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande, na área de concentração de recursos hídricos e saneamento ambiental. Tem experiência profissional em projetos de engenharia e em pesquisa científica nas áreas de meio ambiente, saneamento, drenagem urbana, gestão de resíduos sólidos e mudanças climáticas. Annelise foi minha aluna na disciplina de águas urbanas, foi minha orientanda de estágio docente na disciplina de planejamento da paisagem 2, que eu leciono no curso de arquitetura e urbanismo da UFCG, e foi minha orientanda de mestrado pelo PPGECA, tendo concluído sua dissertação em setembro deste ano. Após a exposição da palestrante, abriremos para o debate. Para fazer perguntas, os ouvintes podem se inscrever no chat. Os alunos matriculados na disciplina terão prioridades para as perguntas. Solicito que durante a apresentação os ouvintes mantenham os vídeos, as câmeras e os áudios desligados. Posteriormente, no debate, as câmeras e os áudios serão liberados. Então, eu gostaria de agradecer a Annelise, novamente, por ter aceito esse meu convite, assim como todos e todas participantes que estão aqui presentes. Então, Annelise, eu passo a palavra para você. Obrigado, professor Mauro, pela apresentação. Boa noite a todos. Vou colocar aqui a... Pronto, ok. Então, hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre esse trabalho, que foi a minha dissertação na conclusão do mestrado aqui na UFCG, que analisou a vulnerabilidade socioambiental a inundações em alguns municípios na bacia hidrográfica do Rio Ipojuca. Esse trabalho, ele analisou especificamente eventos de inundações. E aí eu trago o conceito de inundações, que é apresentado no COBRAD, que é a Codificação Brasileira de Desastres, que diz que inundações são os desastres hidrológicos causados por agentes primários de ordem natural. E aí, nesse grupo de desastres hidrológicos, também tem os desastres causados por alagamentos e por enxurradas. Uma coisa que vale destacar a respeito desse conceito é que ele traz essa causa primária por agentes naturais, porque normalmente esses desastres eles ocorrem após grandes chuvas, chuvas intensas, mas a chuva, assim como uma cheia, uma enchente de um rio, é um evento natural. A população que está mais próxima é que vai ser afetada dependendo de vários fatores. Então, o desastre ele ocorre quando existe o encontro desse evento natural, que pode ser uma causa, mas os seus impactos vão estar relacionados a diversos fatores.
Então, só para fazer a diferença, né, já que inundações, alagamento e enxurrada fazem parte desse grupo de desastres hidrológicos, as inundações, elas são um transbordamento da água de um rio que invade áreas que normalmente são secas. Podem ser áreas urbanas, agrícolas ou rurais. Por exemplo, é diferente da enchente, né, que faz parte desse processo natural do rio e que não traria nenhum dano à população se a população não estivesse ocupando ali aquela área da margem do rio, por exemplo, como são algumas populações ribeirinhas. Então, por isso que a enchente não aparece nessa classificação de desastre, porque por si só ela não é um desastre, é um evento natural. E aí os alagamentos, eles ocorrem, né, quando tem o acúmulo de água, principalmente em áreas urbanas, mas não necessariamente são áreas de margem ou próximas de rio, né? Por exemplo, o Recife tem muito problema de alagamento, não sei se vocês acompanham, mas Recife, além de ser uma cidade baixa, né? Eu acredito que não tem tão boa capacidade de drenagem. Ultimamente tem sido feito muitos investimentos nesse sentido para melhorar, inclusive com a construção de um primeiro parque alagável, né, no Recife, que vai receber águas do rio Tegipió, se eu não me engano, além do projeto de parques lineares, que vocês devem ter escutado falar já, né, o professor Mauro sempre acaba comentando, trazendo como exemplo, que estão sendo construídos aqui em Recife. E o curioso é que, por exemplo, nesse ano houveram 2 eventos de alagamento que chamou muita atenção, porque eles não ocorreram depois de chuvas. Simplesmente a maré alta foi muito alta e a cidade alagou. Então, são características ambientais e estruturais da cidade, mais uma vez, né, causando impactos a partir de um fenômeno natural, que é, por exemplo, as marés. E a enxurrada, ela também é uma inundação, né, mas ela é tratada como uma inundação repentina. São aqueles casos que muitas vezes a gente vê nos jornais, né, aparecendo em São Paulo, que é um grande volume de água com uma grande energia de deslocamento que sai arrastando carros, árvores, postes e causando muitos problemas à população. Então, falando desses danos causados, né, eu trouxe aqui alguns números para a gente conhecer melhor a realidade dessa região também, né? E aí, o relatório do Banco Mundial vai dizer que entre os anos de 95 e 2019, o Brasil teve cerca de 4,6 bilhões de reais em danos e prejuízos causados por desastres hidrológicos. E no período de 2010 a 2019, né, menos de 10 anos, 10 milhões de pessoas foram afetadas no Brasil. No mundo, esses valores eles excedem os 40 bilhões de dólares ao ano. E aí, outras divulgações, né, que chamaram muita atenção nesses últimos anos vieram de dados do relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que apontaram que até 2050 podemos atingir cerca de 70% da população habitando, né, regiões urbanas. E aí, em decorrência das mudanças climáticas, esses eventos extremos, eles vão se tornar mais frequentes e também mais intensos, e isso representa mais pessoas expostas a esse tipo de risco. Então, em Pernambuco, né, eu trouxe aqui uma imagem que é do Atlas Digital de Desastres do Brasil. É uma ferramenta interativa e você pode filtrar, né, por período, por tipo de desastre e por região, para conhecer os números dos diversos tipos de desastres, né? Nesse caso aqui foram os desastres de ordem hidrológicas, e no período de 2000 a 2024, que foi o período de estudo da dissertação, tiveram 552 ocorrências, com 140 óbitos. A população afetada total, né, foi de 2,7 milhões. E aí é curioso porque no ano de 2022, por exemplo, aconteceu um grande desastre aqui na região que vitimou 133 pessoas, apenas nesse desastre de 2022. E quando você filtra no Atlas, você tem uma quantidade de óbitos de 140. Não necessariamente é uma subnotificação,
mas eu acredito que seja por conta das diferentes classificações que existem, porque, por exemplo, nesse desastre, algumas mortes, apesar de terem sido causadas após as chuvas intensas que aconteceram naquele dia, ocorreram por conta de deslizamento de barreira. Então, essas mortes já não são contabilizadas aqui nesse grupo de desastres hidrológicos. Mas, nesse caso especificamente, né, o agente primário foi a chuva, que foi muito intensa, em um volume muito grande, junto com as características de moradia e estruturas do local, né? E aí, eu separei alguns eventos para trazer para vocês como exemplo. Pernambuco, ele passou a ter alguns eventos de inundações, né, assim, de forma mais intensa e recorrente, a partir dos anos 2000. Os que eu separei aqui, eles já são depois de 2010. Mas isso chama ainda mais atenção, porque se a partir de 2000 a gente passou a ter eventos de inundação recorrente causando grandes danos e prejuízos, né, a gente, 10 anos depois, entrando numa nova década, continua tendo alguns problemas porque não foram criadas formas de mitigar ou de prevenir esses impactos. E aí, em junho de 2010, teve esse grande desastre que atingiu Pernambuco e Alagoas. Esse desastre ele gerou uma comoção nacional, o Brasil, né, se mobilizando para enviar doações para as cidades que foram atingidas. E essa inundação, né, ocorreu porque em menos de 24 horas você teve uma chuva que atingiu 70% do volume esperado para o mês todo de junho. Então, foram 67 cidades atingidas ao todo, sendo 30 em Pernambuco, 83 mil pessoas afetadas e 20 óbitos só em Pernambuco, né? Uma das cidades mais afetadas aqui foi Palmares, e essa tragédia representou uma grande perda no setor social, né? Os números mostram que mais de 16 mil casas populares foram destruídas, e depois do setor de habitação, os setores que mais tiveram prejuízo, né, foi educação e saúde. Então, são eventos que atingem a população mais vulnerável, né, economicamente e socialmente, e que até priva essa população de acesso a alguns serviços por um tempo, né? Porque quando você tem um desastre dessa magnitude, leva um tempo até a população se recuperar. E aí, em maio de 2017, ocorre outra grande inundação, e não significa que não houveram inundações entre os anos de 2010 e 2017, né? Tiveram, sim, vários eventos, principalmente atingindo cidades da Zona da Mata, mas esse de 2017, né, ele teve uma proporção menor que o anterior, mas maior do que os desastres que estavam ocorrendo anteriormente. Ele deixou 14 cidades em estado de calamidade e 10 em situações de emergência. E uma das cidades que foi muito atingida novamente nesse desastre foi Palmares. No estado todo foram 55 mil desalojados e 5 óbitos. E aí algo muito emblemático a respeito desse segundo desastre, né, digamos assim, é que lá em 2010, quando ocorreu aquela catástrofe, o governo federal anunciou a construção de 5 barragens que fariam esse controle e proteção de vários municípios na Zona da Mata. E em 2017, apenas uma barragem tinha sido concluída, apesar das outras terem tido obras iniciadas, mas foram obras que ficaram paradas e, assim, muito no início. Então, além dessa questão, né, da construção das barragens pelo governo federal, o próprio Estado e municípios buscou, depois de 2010, parcerias, por exemplo, com a Universidade Federal de Pernambuco, para pensar soluções para que aquilo não voltasse a ocorrer. E aí, lá em 2010, já foram apresentadas algumas soluções, incluindo a realocação da população ribeirinha, né, que era a população mais exposta, e também a construção de áreas alagáveis,
como solução, né, para mitigar essa questão das inundações. Mas aí, 7 anos depois, realmente você não teve muita evolução. E, na verdade, até hoje, né, você não tem muita evolução nesse sentido. Por exemplo, eu citei que Recife tem feito investimento e tem desenvolvido projetos nessa área, mas essas cidades que fazem parte mais do interior de Pernambuco, elas não têm o mesmo desenvolvimento, né? Só que aí, esse ano, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, né, ela assinou e vai concluir as obras de uma segunda barragem, que era a barragem que estava um pouco mais adiantada, e vai retomar as obras de uma terceira barragem, né? As outras duas, por enquanto, não tem previsão de retomada, porque realmente não existe mais verba para elas. E aí, outro ponto de destaque desse evento, né, é que, apesar da barragem de Serra Azul ter sido a única construída, ela pode ter sido responsável realmente por impedir que a catástrofe fosse maior, né? Porque os números mostram que o volume dessa barragem saiu de 7 milhões de metros cúbicos para 80 milhões depois dessa chuva. Ou seja, ela foi capaz de reter um grande volume de água, né, que poderia ter causado um impacto muito maior nas cidades que foram atingidas depois dessa chuva. E aí chegamos em 2022, com o maior desastre ambiental causado por chuvas no estado de Pernambuco. Foram várias cidades do litoral, do Agreste e da Zona da Mata atingidas. Só nesse mês de maio de 2022, o volume de chuvas aumentou em 800 milímetros, sendo que desses 800 milímetros a mais que ocorreram nesse mês de maio, praticamente 300 milímetros foi a chuva que aconteceu em poucas horas e que causou todo esse desastre nas cidades de Recife, Jaboatão, Camaragibe, Paulista, Olinda, entre outras do interior do estado, né? Em termos de óbitos, né, foram 133 óbitos, 150 em Recife e 64 em Jaboatão, foi onde teve a maior quantidade de morte, principalmente por conta dos deslizamentos de terra ocorridos nessa comunidade de Jardim Monte Verdes, que vocês veem na foto, né? E aí, essa tragédia ocorre no momento que a cidade ainda está se recuperando de muitos impactos da pandemia. Essa tragédia causou um grande impacto econômico também, né? Principalmente para muitas famílias que dependem de alguns eventos culturais que ocorrem no estado, por exemplo, porque como ela foi antes de junho, o São João não ocorreu naquele ano. A gente teve praticamente o São João fora de época, porque ele foi cancelado, depois foi adiado, na verdade, e aconteceu, acho que foi no final de julho, como uma forma de possibilitar, né, dos setores turísticos e dos setores econômicos no geral aproveitarem ainda desse evento, né? Mas essa tragédia também causou um grande impacto no setor de habitação, né? Já que ele teve um total de 120 mil pessoas afetadas na região metropolitana do Recife. E ainda hoje, né, em 2024, ocorrem de ter protestos e pedidos de pessoas de comunidades que foram destruídas, que ainda aguardam por auxílio moradia ou por uma determinação, né, de construção de habitacionais, né, de saber como vai ficar a situação delas. E aí, depois dessa catástrofe, né, Recife principalmente fez a adoção de abrigos permanentes, são algumas instituições que existem na cidade para, numa situação de alerta, né, de possibilidade de uma grande chuva e possivelmente desastres, as pessoas podem sair de suas casas e se abrigarem para pelo menos não estarem nessa região de risco, né? Mas muita coisa ainda precisa ser feita. E aí a gente vê que nessas tragédias, né, o que existe muito em comum são justamente as condições, os fatores relacionados a essas comunidades, né? Tanto das características sociais e econômicas, quanto da localização geográfica e das características ambientais que estão no entorno dela. Então, surge o estudo de vulnerabilidade,
que é justamente uma tentativa de descrever como esse evento catastrófico vai ter diferentes impactos nos diferentes elementos que estão expostos ao risco. Ou seja, a gravidade, né, desses danos, a magnitude desses impactos, elas vão ser determinadas a partir do encontro de um evento natural com as características daquele receptor, se ele está mais vulnerável ou se ele está menos vulnerável. Então, o estudo da vulnerabilidade, ele é pré-existente ao acontecimento, ele vai influenciar na capacidade de... Oi? Não, é só para trocar em tempo. Ah, tudo bem. Então, ele vai influenciar na capacidade de prevenção, da resposta imediata, né, na ocorrência de um desastre e também na recuperação após esse desastre. E ele vai integrar diversos contextos, né, socioeconômico, demográfico, físico, natural, cultural e institucional da população. Então, esse conceito de vulnerabilidade, ele tem sido amplamente utilizado, né, para a gestão de desastres e aplicado também às mudanças climáticas, utilizando diferentes estruturas. E aí, o IPCC, né, em 2007, apresentou o conceito multidimensional de vulnerabilidade como uma função da exposição, da sensibilidade e da capacidade de adaptação. Então, a exposição, ela vai ter relação com o risco que é experimentado pelaquela entidade e pode ser expressa na quantidade de indivíduos ou de estruturas expostas. A sensibilidade vai dizer como é provável que aquela comunidade seja afetada, com base nas suas características internas, e a capacidade de adaptação é o potencial de ajuste sobre a influência do perigo, para reduzir os seus impactos, né? Também pode ser chamada de resiliência. Então, essa estrutura multidimensional, ela permite avaliar a vulnerabilidade a partir de diferentes fatores. E aí, falando em fatores, né, eu trouxe para a gente ver alguns estudos que aplicam essa estrutura, né, proposta pelo IPCC, para a gente ver como eles classificam e quais são os fatores utilizados nesse estudo. Esse aqui é de 2018 e ele analisou a vulnerabilidade a inundações, incluindo fatores tangíveis e intangíveis. Então, ele pegou a estrutura do IPCC, que divide a vulnerabilidade em exposição, sensibilidade e capacidade de adaptação, só que na capacidade de adaptação ele dividiu em duas categorias, que foram dos fatores tangíveis e intangíveis. E aí, nesses fatores, né, ele considerou, além dos sociais e ambientais, ele considerou a capacidade de abrigo, que estaria relacionado com a infraestrutura, né, da cidade, onde ele quantificou os hospitais, igrejas e escolas, e ele também fez uma análise nos fatores intangíveis com base numa entrevista com um grupo focal, onde ele considerou tanto a parte de construção social, que seria o conhecimento das ações existentes, com as experiências anteriores que a população tinha com inundações, como a estrutura organizacional em si, né, do município, se tratando de atores, né, ou de agentes que vão atuar numa situação de emergência e nas próprias ações que existem voltadas, né, para antes, durante e depois do desastre. Esse outro estudo, de 2021, ele fez uma avaliação da vulnerabilidade utilizando uma estrutura de sistema socioecológico, incluindo, né, o sistema tecnológico. E aí, então, ele analisou, a partir da estrutura do IPCC, fatores sociais e ambientais, juntando com fatores tecnológicos. No caso, os fatores tangíveis e intangíveis que a gente tinha no outro estudo, ele classificou como um sistema independente, né, que é o sistema tecnológico, e considerou eles nesse modelo. E aí, os fatores que ele considerou foram infraestrutura crítica, que seria aquelas voltadas para abastecimento de água, de energia,
estradas, superfície impermeabilizada, a existência de infraestrutura verde e os centros de emergência, que seriam justamente aqueles de atendimento, né, de saúde e de capacidade de abrigo. E esse é um outro artigo mais recente, de 2023, que utilizou mais ou menos a mesma estrutura. Ele pegou o conceito de sistema socioecológico e fez uma inclusão de fatores tecnológicos. Inclusive, nesse estudo, ele considera os mesmos componentes, né, do estudo anterior, porém, na sua análise, ele separa para analisar a vulnerabilidade por domínio, né, ele chama de domínio social, domínio ecológico e domínio tecnológico, e também a interação entre esses domínios. Então, ele criou um índice de vulnerabilidade social, ecológica e tecnológica separadamente. Ele fez a análise do índice de vulnerabilidade socioecológico, sociotecnológico e ecológico-tecnológico, e também fez o índice de vulnerabilidade integrado, né, com os 3 domínios para analisar um distrito na Etiópia. Então, a gente vê que os estudos eles passaram a incluir fatores tecnológicos, e esses fatores eles vão aparecer na literatura como sendo o conhecimento incorporado em tecnologia e os componentes construídos pelo homem. Então, ele pode incluir morfologia urbana, infraestrutura de transporte, abastecimento, saneamento, drenagem, materiais de construção e até governança de recursos, né? Os instrumentos legais, tecnologia da informação, comunicação e o desenvolvimento de pesquisa. Então, passa a se utilizar os fatores tecnológicos porque eles têm uma importante função de mediação entre os sistemas sociais e ecológicos também. Então, nessa função, né, eles podem promover a adaptação dessas situações adversas. E aí a gente chega na parte do estudo de caso, que foi feito na dissertação, que o objetivo foi analisar a vulnerabilidade socioambiental a inundações com a inclusão de fatores tecnológicos para 4 municípios da bacia hidrográfica do Rio Pojuca. A bacia hidrográfica do Rio Pojuca, ela tem esse formato alongado e uma grande extensão. Então, ela passa na região do litoral, da Zona da Mata, do Agreste, chega até o Sertão, com um trecho do município de Arco Verde. E aí, isso faz com que ela tenha uma característica mais complexa, porque são muitas condições climáticas, ambientais e sociais diferentes, né, entre essas regiões. O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco, ele dividiu essa bacia em 4 unidades de análise, né, para facilitar o estudo. E aí, para a definição dos municípios da minha pesquisa, foi considerado um município de cada unidade e foi considerado também a ocorrência de desastres nessas cidades, né, no período de 2000 a 2024, e também a classificação de vulnerabilidade de corpos hídricos feita pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Então, os municípios estudados foram Sanharó, Caruaru, Bezerros e Escada. Então, a pesquisa partiu de uma revisão bibliográfica, onde foi feita uma revisão sistemática para que fosse identificado as variáveis, né, que são mais utilizadas para o estudo desse evento. A delimitação da área de estudo, né, foi a definição dos municípios com base nesses parâmetros que eu citei. A seleção das variáveis, né, onde foi feita a obtenção dos dados. Os dados sociais, eles vieram do IBGE, e o restante, né, foram catalogados de vários bancos de dados que disponibilizavam, né, como o INPE, Ministério dos Transportes, até do Ministério da Educação e Saúde. E nessa fase também foi feito o tratamento dos dados, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E aí a proposta de indicadores foi feita, né, a partir de uma agregação em indicador social, indicador ambiental e indicador tecnológico. E a análise espacial foi feita através do cálculo do índice, que foi feito juntando o socioambiental e o socioambiental e tecnológico para comparação.
E também foi aplicado o índice de Moran, com o objetivo de identificar, né, como as áreas de vulnerabilidade se relacionavam com o seu entorno, ou seja, de identificar realmente áreas que são mais vulneráveis. E, por fim, a análise dos resultados. Então, o indicador social, ele considerou a densidade demográfica, o número de dependentes, pessoas que tinham renda menor que 1/4 salário mínimo, que seriam consideradas abaixo da linha de pobreza, pessoas alfabetizadas e pessoas desempregadas. Para o indicador ambiental, foi considerado precipitação, a distância dos recursos hídricos, declividade, elevação, tipos de solo e uso do solo. E para os fatores tecnológicos, né, foi considerada a experiência prévia, onde foi medido, né, a partir de um mapa de trechos inundáveis, né, que também é da ANA, infraestrutura que foi representada pela distância de estradas, capacidade de abrigo, que considerou as escolas que existiam nessas regiões, e os serviços de emergência, né, que considerou as unidades de saúde, né, tanto hospital como UPAs e outros atendimentos de emergência. Então, no tratamento de dados, né, as variáveis sociais, elas passaram por um escalonamento linear, que consiste em padronizar os valores, né, deixar eles variando entre 0 e 1, e aí, para ficar numa mesma escala das outras variáveis, esses índices também passaram por uma padronização, sendo colocado na escala que varia de 1 a 5, né, sendo o 5 o maior grau. Já as variáveis ambientais e tecnológicas, elas não passaram por esse processo porque as suas notas foram atribuídas com base na literatura. E aí, após essa padronização, né, foi feito o agrupamento das variáveis e os cálculos dos índices com base na equação sugerida pelo IPCC, que é a multiplicação, né, dos fatores de exposição e de sensibilidade dividido pelos fatores de capacidade de adaptação. Então, o índice de vulnerabilidade social, ele resultou em valores de muito baixa a moderada vulnerabilidade, né, que mostrou que teve uma forte influência da densidade populacional. Esses municípios, eles são municípios que têm uma área urbana pouco desenvolvida, com exceção de Caruaru, os outros têm menos de 30% do seu território de área urbana, né? Caruaru chega a 80%. O indicador de vulnerabilidade ambiental, ele teve como resultado valores de baixa a moderada vulnerabilidade. O município de Escada apresentou áreas de alta vulnerabilidade em cerca de 5% do seu território, e isso ocorreu principalmente porque ele é dos 4 municípios, ele é o único que está na zona da mata, e é uma região que é mais afetada pelas chuvas, e além disso, Escada tem um território de planície, né, de áreas mais planas, e também com a elevação mais favorável para inundações. Quanto à vulnerabilidade tecnológica, Caruaru apresentou aproximadamente 3% de áreas com altos índices de vulnerabilidade. Escada teve um percentual maior, de quase 10%, e essas áreas elas vão se destacar mais, né, mais próximo do limite do município, ou seja, mais afastado dos centros urbanos. No mais, né, as áreas de vulnerabilidade baixa a moderada foram predominantes. E áreas de muito baixa vulnerabilidade, com relação aos fatores tecnológicos, eles ocorreram nos 4 municípios, só que foram áreas muito pequenas, não tão representativas, e que estão localizadas nos seus centros urbanos, que é realmente onde possui a maior capacidade de infraestrutura. Então, o resultado dos índices, né, teve um padrão semelhante, né, tiveram pouca variação entre eles, mas ao incluir os aspectos de infraestrutura, né, os aspectos tecnológicos, houve um aumento da vulnerabilidade. Então, com o comparativo do resultado em percentual, percebe-se que as áreas de baixa e moderada vulnerabilidade diminuíram com a inclusão de fatores tecnológicos
e as áreas de alta vulnerabilidade aumentaram. E isso ocorreu nos 4 municípios. Em Caruaru, essas áreas aumentaram de 2,4% para 21%, em Bezerros de 1% para 24%, e Sanharó não tinha tido área de alta vulnerabilidade, né, no índice socioambiental, mas quando incluiu os fatores tecnológicos, surgiram cerca de 6% de áreas de alta vulnerabilidade. Escada não teve área de alta vulnerabilidade em nenhum dos 2 índices, porém, o percentual de moderada vulnerabilidade, né, aumentou, saiu de 10% no índice socioambiental para aproximadamente 40%, com a inclusão dos fatores tecnológicos. E aí, por fim, né, foi feito a avaliação a partir do índice de Moran, e esse índice ajudou a identificar, né, concentrações de valores elevados de vulnerabilidade. Então, isso facilita a identificação de áreas de alta vulnerabilidade, né, porque você vai ter pontos de aglomeração de altos índices. Então, isso permitiu que fosse feita uma análise com imagens de satélite para ter uma visão mais detalhada, né, dessas áreas vulneráveis. E essa análise revelou que nos 4 municípios, essas áreas mais vulneráveis, elas estavam nas regiões de zona rural ou menos povoada, né? Isso mostra que houve uma forte influência das variáveis tecnológicas, porque essas áreas são justamente as que possuíam menos infraestrutura. As áreas de alta vulnerabilidade, né, que atingem, que estão localizadas em centros urbanos, elas foram identificadas em Caruaru e Escada. E apesar delas serem uma porção menor do território, né, essa identificação ela é de grande importância, porque ela vai representar áreas pontuais onde intervenções, né, para diminuir essa vulnerabilidade podem ser mais eficientes. Então, para Caruaru, essas áreas críticas elas estavam distribuídas nas áreas urbanas do Alto do Moura e alguns bairros próximos. Em Escada, as áreas críticas estão no polo industrial e outros bairros próximos, justamente no entorno do Rio Ipojuca. Então, são áreas densamente edificadas, mas que, além das casas, elas também abrigam importantes construções, como indústrias, né, centros educacionais e equipamentos culturais. Então, foram esses os resultados, né, da nossa pesquisa, e eles podem ajudar na tomada de decisão, mas também foi importante para a gente identificar algumas lacunas, por exemplo, que podem ajudar também nessa avaliação da vulnerabilidade, né? Uma questão que alguns estudos trazem de considerar infraestrutura existente especificamente para combater inundações, como estruturas de drenagem, ou no caso do estudo de 2001 que eu mostrei aqui, que considerava a existência de infraestrutura verde, né? Então, isso fica como até uma recomendação para alguns estudos futuros nessa área. É isso que eu tinha a apresentar para vocês hoje. Agradeço a participação de todos e fico disponível para que a gente possa conversar. Obrigado, Annelise. Excelente, ótima apresentação. Foi muito bem ilustrada aí e bem resumido de um trabalho, né? Nem sempre é fácil você resumir uma dissertação de mestrado, né? Que é tão grande, tem tantas informações, né, que a gente precisa sintetizar, mas foi muito claro, né? Parabéns pela clareza, das tuas colocações aí. É uma característica que eu já percebi, já conheço você, né, como orientador que fui de mestrado, dessa sua capacidade de sintetizar e deixar bem claro muitas informações que não são, talvez não muito familiares assim para muita gente, né, que não está muito acostumado, vamos dizer assim, com essas expressões matemáticas, com esses indicadores aí, com essa quantidade de variáveis que você utilizou no teu trabalho, né? Então, eu vou deixar aqui aberto para
as perguntas, né? Já tem uma mãozinha levantada, Fabiana. Fabiana, pode perguntar. Fabiana? Deixa eu ver aqui se... Fabiana, pode falar, tá? Acho que teu áudio está desligado, Fabiana, em tua câmera. Fabiana é professora do Instituto Federal de Pernambuco. Foi minha professora também. Veio prestigiar aqui. Ah, que coisa boa. Um prazer lhe conhecer, Fabiana. Eu não sei se ela está ouvindo. Ah, boa noite. Boa noite. Eu estava, na verdade, querendo parabenizar a Annelise pela apresentação. Ela, como sempre, se coloca super bem. Parabenizar também você pelo trabalho, pela orientação e parabenizar todo mundo envolvido nesse trabalho. Fico orgulhosa de saber que a nossa ex-aluna está aí já fazendo palestra e um trabalho muito interessante que vai servir também para orientar a própria cidade, né? As próprias cidades que foram danificadas com a chuva, né? O pessoal do Sonharol e tudo mais. Parabéns a todos vocês aí. Boa noite. Obrigado, Fabiana, pela sua presença. Um trabalho muito valioso, porque vai servir como ferramenta, né? É um estudo muito interessante. Exatamente, com certeza. É um trabalho que tem uma aplicabilidade muito grande. Exatamente, né? Exatamente. Não é um trabalho de ficar engavetado, tanto é que já está aí, né? Sendo divulgado. Parabéns a todos vocês aí. Tá bem. Obrigado aí pela sua presença, pela sua participação, viu, Fabiana? Boa noite. Boa noite. Vamos ver aqui na lista, tem das mãozinhas levantadas. Ana Luísa, tá aí? Oi, professor, tô sim. Eu vou ficar com a câmera desligada porque eu tô com problema na internet e fica melhor falar assim mesmo, certo? Certo. Eu queria realmente parabenizar a Annelise pela a brilhante apresentação. Eu já tinha visto trabalhos semelhantes a esse, sendo que gostei bastante do seu resultado nessa área. A única coisa mesmo que eu fiquei com dúvida e queria te questionar agora no momento era porque eu queria saber um pouco como foi que você detalhasse um pouco como foi a seleção desses indicadores que você utilizou para essas 3 dimensões, não é isso? Você usou vários indicadores, aí eu queria que você detalhasse um pouco como foi que você chegou a utilizar cada um desses para essas dimensões, essas diferentes dimensões. A princípio, né, foi adotada a estrutura, que pode ser chamada de framework também, que era proposta pelo IPCC, né, que considerava essas 3 dimensões da vulnerabilidade. E aí, quando a gente estava na fase de revisão, né, que estava vendo trabalhos a respeito de vulnerabilidade socioambiental, foi percebido, né, que esse conceito ele estava evoluindo, né, ou se tornando mais abrangente, considerando essas questões do sistema tecnológico. Então, assim, a proposta desde o início era integrar esses conceitos tecnológicos, mas realmente não tinha um indicador, né, definido que a gente pudesse adotar. Então, essa seleção toda, né, partiu da revisão sistemática. Foi feita uma revisão sistemática, né? Acho que eu não vou lembrar dos números agora de cabeça, mas adotou-se um período, eu acho que a partir de 2015, e aí foi feito um filtro, né, através das palavras-chave para trabalhos que utilizassem as dimensões do IPCC e que utilizassem indicadores tecnológicos. E aí isso foi tabulado, né, foi classificado e foi adotado os fatores ou variáveis, né, que eram mais comumente encontrados na literatura. Só que tivemos alguns problemas também, né, que é comum de acontecer quando você trabalha nessa área, que é com relação à disponibilidade dos dados
ou a atualização dos dados, por exemplo, no caso do IBGE, que a gente não tinha ainda o novo censo, né, e teve que utilizar o censo de 2010. O mesmo ocorria para alguns fatores tecnológicos. Então, por exemplo, tem uma gama maior de fatores tecnológicos que podem ser utilizados, né, como eu tinha citado a questão das estruturas de drenagem ou de infraestrutura verde, né, ou de outras soluções. Também tem alguns aspectos intangíveis, por exemplo, capacidade de comunicação ou sistema de alerta, que podem servir, né, também como um mitigador dessa vulnerabilidade e que naquele momento a gente não teve exatamente como quantificar, principalmente se tratando de um estudo, né, em escala municipal. Por exemplo, a gente consegue saber se existe um sistema de alerta no município, mas a gente não consegue saber se esse sistema de alerta é disponível em todo o município, ou se a população, por exemplo, toda a população tem celular para ter acesso àquela informação, entendeu? Então, houve essa dificuldade no encontro desses dados, né? E acabou servindo de filtro, assim, para essa adoção dos fatores tecnológicos, porque a gente teve que ficar com aquilo que a gente tinha disponível no momento. Entendi. Então, foi basicamente por conta da revisão que vocês fizeram. A revisão a priori e, em segundo lugar, disponibilidade de dados. Entendi. Muito obrigada. Porque, assim, eu já venho estudando nessa área e acredito que assim, a sua resposta com relação ao trabalho que você já teve pela experiência vai ajudar bastante também para eu continuar trabalhando, porque eu também faço parte do PPGECA, faço mestrado no UFCG e estou tentando trabalhar nessa área também. A vulnerabilidade é um tema que é trabalhado já há um tempo, pelo que eu vejo, se você parar para fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai ver que ela está presente há muito tempo. Mas eu acho que ela ganhou uma força recente por conta dos últimos eventos que a gente tem tido e realmente dessa questão de um mesmo evento atingir comunidades de forma muito diferente, né? E também pela questão da padronização que começa a ser adotada em algumas questões, né? Inclusive tem algumas instituições no Brasil que tem alguns índices desenvolvidos para isso também, mas existe essa lacuna da consideração de fatores tecnológicos. E aí, se você quiser ver melhor como foi feita essa revisão, né, esse filtro na minha dissertação, que está lá disponível no repositório da UFCG, você vai ver melhor detalhado. Entendi, eu vou procurar ela. Qualquer coisa eu falo com o professor Mauro também, se não tiver. Pode pegar meu contato com ele também, tá. Que qualquer coisa eu te envio, ou até mostro outros documentos que serviram de base nesse momento. Tá bom, obrigada, Nelly. De nada. Eu queria lembrar, né, que essa dissertação de Annelise, ela começa essa parte da fundamentação teórica dela, né, que ela vai buscar vários trabalhos, né? Ela apresentou aqui alguns deles, de literatura internacional, mas foi a partir de uma pesquisa bibliométrica, né? Que é um tipo de pesquisa que hoje em dia está se fazendo muito. Você vai nessas bases de dados, né? Qual foi que você utilizou, Annelise? Foi Scopus. Na Scopus. Então, aí você vai e aí vai encontrar a partir dessas palavras-chave, uma quantidade enorme de artigos, de trabalhos, né, internacionais. Faz um recorte aí temporal. Foi a partir de quando teu recorte temporal? Foi de 2015, porque antes assim, até testei com outros períodos também, mas antes de 2015 era bem mais escasso o tema da vulnerabilidade organizado, né, dessa forma, assim, com a estrutura conceitual, né. Existia o tema, existia a análise, mas sem uma estrutura definida. Aí depois da definição desse recorte temporal, das palavras-chave, vai surgir aí uma quantidade enorme de trabalhos que ainda vai se passar por um processo de filtragem, né, Annelise? Você vai ter critérios de inclusão ou de exclusão, né, dependendo do objetivo da sua pesquisa. No meu caso, por exemplo,
foi utilizado critérios de exclusão, né? Se a pesquisa não trabalhava com indicadores e se ela não utilizava, né, os contextos, no caso, sociais e ambientais, né? Isso. E aí foram gerados agrupamentos, né, de artigos ainda, né, que você gerou grupos, e desses grupos fez uma seleção de alguns, né, de grupos distintos, né, alguns artigos de diferentes grupos. No final ficou quantos artigos assim mais significativos para a tua pesquisa? Essa é uma excelente pergunta, eu me lembro. Eu acho que foram em torno de 20. Você partiu de mais de 300, acho que foram algo perto de 400. Então, hoje em dia a gente tem, né, sistemas, né, programas, aplicativos que faz esse tipo de pesquisa, que facilita muito É claro que você precisa tomar decisões, né? O pesquisador tem que tomar algumas decisões sobre esses recortes, mas ele facilita bastante esse levantamento, né, da literatura. Então, isso foi uma grande coisa também que a Annelise utilizou aí na fundamentação do trabalho dela. E outra coisa também que eu queria destacar, né, é essa diversidade de variáveis, de dados que ela trabalhou, né, porque você trabalhar com dados sociodemográficos, né, do IBGE, dados ambientais, eles têm naturezas muito distintas, né, tem características bem diversas, e você colocar isso tudo, juntar tudo isso, combinar, construir indicadores, é um processo que tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado, porque esses dados tem, como ela falou, né? Tem escalas diferentes, ela teve que fazer uma normalização, teve que deixar todos uma mesma dimensão para poder ser comparados, né? Então, esse processo de seleção de variáveis que são muito diversas é um processo que não é fácil, né? É muito complexo e e requer muito cuidado, certo? Bom, eu queria, antes de passar para outra palestra, né, outra pessoa que está perguntando aqui, eu queria lembrar vocês que o link da presença, né, da lista de presença, está lá no chat, tá? Para vocês fazerem a preencherem para poder depois receber o certificado, tá? A Annelise também deixou aí o contato dela, né, celular, o e-mail, né, para quem quiser tirar saberem mais informações, né, sobre o trabalho dela. Vou passar aqui para... deixa eu ver aqui na lista quem é que está. Então, não estou conseguindo ver aqui. Alguém pode me ajudar? Tem Leonardo e Sonali. Pronto, Leonardo. Boa noite, Annelise. Parabéns pela apresentação. Gostei muito do que você abordou, né, na sua apresentação, essa questão de vulnerabilidade. É bastante importante estudarmos isso e desenvolver a pesquisa nessa área. Eu tenho uma curiosidade, eu não trabalhei com indicadores, então é mais uma curiosidade mesmo. Se você, na sua apresentação, você falou que com os critérios, os fatores tecnológicos, aumentou a vulnerabilidade. E aí eu queria saber se tem como verificar algum parâmetro específico desses fatores tecnológicos, se mais destacou, vamos dizer assim, algum parâmetro. Se tem como fazer essa avaliação a partir da literatura que você viu, se tem essa possibilidade de ver algum parâmetro assim, que mais destaca, que mais influencia nessa vulnerabilidade, esse aumento. Veja só, a partir do resultado da minha pesquisa, né, a gente pôde perceber algumas coisas em relação à influência, né, ou de maior destaque de um fator ou outro. Uma coisa que fica muito clara é que quando você vai tratar de infraestrutura, conhecimentos, né,
e ações de preparo à organização, a situação melhor sempre é na área mais desenvolvida da cidade, no centro urbano. Então, no caso dos fatores que eu utilizei, que foram 4, essa característica era muito presente, porque se tratava de hospital, né, estrutura de saúde, e realmente o centro urbano é mais favorecido nessa questão, quem está mais afastado tem menos acesso. As escolas, né, elas têm uma distribuição maior dentro do território, porque a gente sabe que hoje mesmo áreas rurais já tem ali uma escolinha, mas a sua concentração é muito maior também na área mais desenvolvida, né? E a questão da densidade de estradas, né? Essa foi a única que não diferiu tanto, mas assim, a densidade dela é maior ainda assim no centro urbano do que nas áreas mais afastadas. Então, as áreas rurais desse município estavam muito mais vulneráveis do que as áreas centrais. Mas também tem outra questão, né? Que quando você vai considerar a quantidade de indivíduos ou estruturas expostas, as áreas rurais vão ter menos vulnerabilidade nesse fator, né? Então, nesse estudo acaba que sempre você tem que balancear, digamos assim, né? Por mais que com relação a um fator aquela área seja mais vulnerável, né? Pode ser que ela, com outro fator, ela não é tão vulnerável, porque é como um deslizamento de barreira que ocorre numa área que não tem casas, assim, pode até causar algum problema ambiental, mas ele não vai causar um impacto tão grande como um deslizamento de barreira num morro aqui do Recife, que tem uma densidade populacional enorme, né? Então, essa, assim, foi o que mais destacou, que realmente teve essa diferença, né, entre o centro urbano e as áreas rurais, porém, as áreas rurais realmente não são as áreas mais vulneráveis, porque ela não tem tanto indivíduos e estruturas expostas. Bem, obrigado. Uma coisa que compensa a outra, né, Annelise? Porque aí dão valores aí opostos, né? Você tem uma vulnerabilidade social maior nos centros urbanos, mas em compensação a vulnerabilidade de infraestrutura tecnológica é maior nas áreas rurais, né? Então são diferentes, né? Você vai ter resultados aí diferentes. Eu vou passar aqui para Sonali. Sonali é a próxima, né? O Sonali pode falar. Isso, boa noite. Parabéns, Annelise, pela apresentação. Eu também pretendo trabalhar com indicadores, então sair um pouquinho assim da Paraíba, né? De Pernambuco, você vê que tem também problemas bem relevantes, essa questão dos desastres. Eu já morei em Recife um tempo, e eu lembro na época que tinha muitos deslizamentos, muitos alagamentos. Eu morava ali perto da Avenida Recife e não tinha como transitar por ali, era impossível. Eu não ia para a escola porque não tinha como realmente ir. E como isso impacta, né, a população. Eu vou pegar um pouco da pergunta de Ana Luísa, da questão da seleção dos indicadores. Porque assim, tem um mundo de indicadores, né? E aí você disse que fez essa filtragem a partir de dados disponíveis, porque é também um ponto a ser levado em consideração, porque não tem tantos dados às vezes, né? Mas você chegou a analisar se alguns indicadores estavam se sobrepondo? Essa foi uma questão que a gente viu também, né, como comentário e colaboração no momento da banca, porque poderia ter sido feita uma validação, né, após a seleção desses indicadores. E isso realmente a gente não fez nesse trabalho, né, porque, assim como você pode ver, foi um trabalho relativamente extenso, né, já que, assim, teve um trabalho grande de revisão, a construção dos indicadores até a análise espacial, né, acabou não entrando nessa parte de validação, houve apenas a validação, digamos assim, uma análise com relação ao índice, que foi através do índice de Moran, né, mas ficou até como recomendação, porque, por exemplo,
nos fatores sociais, né, que eu acho que foi um dos que chamou mais atenção, foi considerado um fator chamado pobreza, que considerava essa linha da pobreza, né, quem tem renda, mas a renda é abaixo de 1/4 do salário mínimo, e foi considerado também número de desempregados. Então, tipo assim, são fatores muito semelhantes, né, mas eles estiveram no mesmo, eles fazem parte de um mesmo indicador, né, assim, eu acredito que essa questão da sobreposição não fica tão presente, porque são dois que somados dá um, digamos assim, é um indicador. Ele não se repete dentro de um indicador e outro indicador, entendeu? Não sei se foi muito claro, mas sim, você tem alguns processos, né, que você pode fazer validação e realmente identificar o que está sendo mais relevante para aquele estudo e se tem algo que está ali se sobrepondo que você possa deixar de fora. Entendi. Aí, assim, em relação aos resultados, eu vi que você fez um índice de Moran também, né, para analisar a concentração de dados, de valores elevados de vulnerabilidade. Aí, uma coisa que eu não entendi, você disse que o maior índice de vulnerabilidade está em áreas rurais e poucos povoados, né? Aí eu fiquei meio em dúvida, porque assim, na minha cabeça, né, inundações seriam um problema mais em áreas densas, densamente povoadas, né? Só que esse índice está levando em consideração outros indicadores, né? Social, enfim, tecnológico. Aí como é que você definiu, eu acho que os pesos, né? Como é que definiu esse índice para dizer que ele teve um maior índice em áreas rurais? Então, o peso maior foi tecnológico? Eu fiquei em dúvida. No cálculo, eles tiveram pesos iguais. Não foi definido uma ponderação para os diferentes domínios, né? No caso social, ambiental e tecnológico. E aí, fazendo dessa forma, né, eu acho que o que acontece é o seguinte, na parte ambiental, né, que tem muito a ver com a exposição, acaba que áreas rurais, né, tem, assim, proximidades com recursos hídricos, algumas condições de declividade ou de elevação favoráveis, e juntando com a parte de falta de estrutura, que foi da parte tecnológica, isso acabou aumentando a vulnerabilidade naquele local que socialmente não era tão vulnerável, porque não tinha indivíduos e estruturas expostas, entendeu? Então, quando a gente fez a análise de Moran, que identificou esses aglomerados e foi para o satélite ver realmente como era essa região, era uma região que praticamente não tinha edificações, né? Era alguma fazenda, um sítio, uma plantação, algo muito sem população mesmo. Mas eu acredito que foi pela força, né, assim, de dois indicadores que tinham maior vulnerabilidade naquela área. No caso, aquela área era tecnologicamente vulnerável, ambientalmente vulnerável, mas não era socialmente vulnerável. E aí, o interessante desse tipo de estudo, né, é isso, que, assim, para que decisão você vai considerar, né, ou qual é o objetivo do estudo, né, se for para, sei lá, eu quero identificar uma área, porque eu vou fazer investimentos para colocar infraestrutura de drenagem e de proteção naquela região. Eu não vou colocar na região que socialmente é menos vulnerável, né, que não tem indivíduos expostos. O que é que eu vou proteger naquela área? Nada. Então, você consegue fazer essa interpretação dos resultados, né, para poder aplicar ferramentas que vão melhorar a vulnerabilidade, onde ela não só é maior, mas é mais importante, que é normalmente onde tem pessoas e edificações. Né? É bem interessante você conseguir identificar essas áreas mais críticas, né, para conseguir implementar essas soluções. E parabéns mais uma vez. Obrigada. Qualquer coisa eu falo com você pelo WhatsApp. Pode ficar à vontade. Obrigada. Sonali, ela está também fazendo o mestrado, né, lá no PPGECA, e é interessante que a orientadora dela é a professora Andréia, que participou da banca da Annelise, né, e a professora Andréia é muito criteriosa, muito cuidadosa com esses indicadores, né, então foi muito, muito interessante as perguntas aí de Sonali, essa preocupação aí com a sobreposição, porque é uma coisa realmente que tem um impacto, né, nos resultados, e quando a gente escolhe, né, para quem
quem está aqui presente, que não trabalha muito com indicadores, mas quando a gente escolhe dois fatores, assim, duas variáveis que são muito parecidas e elas entram dentro do indicador, elas terminam você tendo uma estimação, superdimensiona aquele resultado, né? É como se ele fosse mais significativo do que ele é na verdade, porque você está usando duas variáveis que querem dizer algo que é muito parecido, né? Então, essa é uma preocupação de todos esses trabalhos que a gente desenvolve com indicadores para evitar a escolha de variáveis, né, que sejam mais independentes, mais diferentes entre si, para que não corra esse risco, né, de superestimar um determinado índice, indicador, né, então é algo que é sempre, como eu sempre digo, são decisões, né, que envolve aí muitas decisões, essa construção de indicadores, né, e precisa precisa de muito cuidado para evitar que problemas desse tipo aconteçam. Eu vou passar para a Ana Luísa. Sim, só uma dúvida aqui com relação à parte mais introdutória que ela mostrou na apresentação, porque ela falou que ao longo desse rio, né, que foi estudado, acontecem muitos problemas de inundações, né? Inclusive, eu já vi vários vídeos em redes sociais, em vários lugares, que acomete bastante a cidade de Palmares. Inclusive, você mostrou que várias vezes já aconteceu muitos problemas, né, lá nessa cidade, né? E uma das coisas que você colocou foi que foi construído barragens para diminuir, das funções era para diminuir esse problema, né? Aí eu fiquei pensando, também foi sugerido outras medidas mitigadoras estruturais e não estruturais para essas cidades que você avaliou, tanto do antes, quando acontecia, juntamente a essas barragens, ou então atualmente? Então, tem uma dificuldade porque elas são cidades do interior, né? Cidades do interior normalmente tem menos recurso, menos desenvolvimento. Então, assim, na mesma época que teve o compromisso, né, de construção das barragens, houve também o desenvolvimento de estudos em parcerias com universidades e aí teve a proposta de algumas soluções, né? Especificamente para Palmares, eu até cheguei a citar que era a questão da realocação de população ribeirinha, porque realmente é a população que está instalada numa área que é mais exposta ao risco, e eles já falavam em algumas estrutura verde, né? Soluções baseadas na natureza e parques alagáveis, mas que não tinham sido, não começou a desenvolver até hoje, né? Especificamente nas cidades do estudo, as 4 cidades do estudo hoje, elas já têm, assim, pesquisas desenvolvidas, mapas de risco de inundação ou deslizamento de barreira desenvolvido. Algumas delas tinham sistema de alerta, se eu não me engano, Caruaru e Bezerro, né? E elas têm também sistemas de monitoramento, né, que a gente tem diversas estações instaladas no estado todo. Então, são essas as principais ações, né? Mas, assim, ainda falta desenvolver muito, principalmente se tratando de drenagem urbana, né? Porque o que acontece essas cidades vão crescendo economicamente e socialmente e quase sempre você tem ali um desenvolvimento urbano desordenado, né? Tipo assim, ao invés do planejamento e organização vir antes e acompanhar o desenvolvimento, não, ele surge depois que a população já construiu moradias em área de risco, né? Então, ainda falta desenvolver muito nesse quesito nas cidades do interior. Se a gente vem aqui em Paulista, Recife, Olinda, Jaboatão, e ainda tem muitas áreas, né, que tem esse risco e Recife mesmo agora, em 2020,
22, 24, é que a gente está começando a implantar soluções de engenharia, né, voltadas realmente a mitigar esses impactos de inundações, né? Imagine em cidades do interior, né? Quando na capital você ainda está engateando para essas soluções. Entendi. Obrigada, viu, Annelise? Nada. Eu estava vendo aqui os períodos desses eventos, né, chuvosos que você colocou, Annelise. Um foi em 2010, outro em 2017 e outro em 2022. Quer dizer, você tem tudo aquilo que a gente ouve falar sobre o problema das mudanças climáticas, né? Desses eventos que estão a cada vez mais ficando mais frequentes e mais intensos. De 2010 para 2017 foram 7 anos. De 2017 para 2022 foram 5 anos. Quer dizer, reduziu o intervalo temporal e a intensidade aumentou, porque o de 2022 foi o mais danoso, né? Aconteceu mais mortes e teve um impacto maior, né? Então, como exatamente aquilo que os cientistas, né, apontam esses problemas do impacto que vem ocorrendo, né, nos últimos anos, a gente fica pensando, é muita, sei lá, a gente às vezes fica pensando que é muito blá blá blá, né, desse pessoal para poder política, né, questão política, mas é uma questão de fato que está acontecendo, né? Essa redução aí do tempo, da frequência, o aumento da frequência e a intensidade. E aí, outra coisa que também me chamou muita atenção foi a cidade de Palmares, que você falou, né? Que foi uma cidade que teve uma recorrência de 2010 para 2017, quer dizer, então essas ações mitigadoras realmente não tiveram êxito, né? Não teve uma porque elas não foram aplicadas, né? É justamente o que é emblemático. A única coisa, de todas as ações, a única coisa que saiu foi uma barragem, né? Mas se você precisava de 5 para impedir inundações nessa região, né? Uma barragem só não ia fazer um milagre. E aí eu me lembro muito bem de 2010, porque eu ainda não estava na UFCG. Você mostrou a data aí, 18 de junho, né? Eu entrei na UFCG em agosto, em julho, no final de julho de 2010, alguns meses depois. E aí eu fui convidado, na época, pelo CREA, para ir lá para Palmares, né? A gente foi, um grupo de engenheiros e arquitetos, fomos para Palmares para avaliar as fissuras das edificações que sofreram aquele impacto, né? Porque tinham muitas casas na época, depois da ocorrência, que estavam com rachaduras, com risco de desmoronar mesmo, né? Então, foi feita uma força-tarefa aí do CREA, muitos engenheiros arquitetos voluntários foram lá para fazer essa avaliação dos riscos, né, dos danos, mas aquilo ali naquele momento, né, mas como você falou, o planejamento, né, a longo prazo, né, isso tudo, a gente vê que tem uma deficiência muito grande, né, o que eu sempre falo muito nas minhas aulas, né, que o planejamento urbano ele não pode acontecer depois, né? Ele tem que prever, tem que pensar no futuro. O planejamento a gente pensa a longo prazo, antes que as coisas aconteçam, né? Não é você tomar soluções aí remediadoras depois que acontecem os problemas, né? Mas tem que ser soluções que pense de 10, 5 anos, 10, 20 anos para o futuro, né? Senão, é importante esse comentário seu aí, citar só um exemplo. Essa obra que vai fazer um parque alagável, né, que vai receber um volume que vem ali do Rio Tegipió, aqui em Recife, e é uma comunidade que sofre com os alagamentos. Eu vi uma crítica dele que, assim, basearam
em alguns volumes de inundações anteriores para fazer para dimensionar, né, o volume que precisa ser retido nessa região. E aí as obras já estão em andamento e hoje muitos especialistas criticam porque não dá para basear apenas em volumes anteriores. Você tem que considerar, né, a possibilidade daquela maior chuva ocorrer, mas você tem que considerar hoje que as mudanças climáticas, né, estão ocorrendo e muito aceleradas. Então, tipo, mesmo que você, né, tenha um cálculo, um dimensionamento ali de uma maior chuva que pode ocorrer nesse período, com as mudanças climáticas, essa chuva pode ser ultrapassada facilmente. Então, é uma crítica que, assim, mesmo começando a introduzir, né, algumas soluções na cidade, essa solução pode, na verdade, já estar sendo construída um pouco defasada. Sim, ela vai ajudar, mas ainda pode ser que existam questões de inundação, porque esse volume pode ser facilmente ultrapassado. Exato. Exatamente. Então, alguém queria mais fazer alguma pergunta para a Annelise? Estou vendo aqui algumas mensagens, né? As intérpretes. Perguntaram se vai disponibilizar o slide, aí eu passo para você, Mauro, passo para o professor e ele disponibiliza para a turma. Tá, João, obrigado. Eu acho que foi só essa, né? Deixa eu ver, a outra foi que o Leonardo já tinha perguntado, de onde você trabalhava. Bom, então, eu acho que foi isso mesmo. Alguém mais que está aqui quer fazer alguma pergunta, alguma outra curiosidade, né? Ou mesmo questionamento sobre... né? A gente tem alguns alunos que são da disciplina de águas urbanas aqui, né? Que estão passando por esse mesmo processo aí que você passou, de um processo aí, né? Que não é fácil, que tem todo diversas etapas, né? Eles estão começando agora o mestrado, estão no início ainda, começaram nesse ano, mas aí vão surgindo, né? Vão surgindo algumas dúvidas, alguns questionamentos, que é sempre bom a gente aproveitar o momento de uma pessoa que passou por tudo isso, como a Annelise, né? Passou por esse processo. Então, traz essa experiência aí, né, do mestrado. Eu acho que não, Annelise, acho que eles estão satisfeitos, tá? A maioria te parabenizou aqui, gostou da palestra. Leonardo, tem um comentário, Leonardo? Então, pegando esse gancho, né, que o Mauro falou, realmente a gente que faz mestrado tem vários desafios, e você decidiu trabalhar com indicadores. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com esse trabalho de indicadores. Você sentiu alguma dificuldade? Quais foram os seus principais desafios para trabalhar com indicadores? Que realmente eu nunca trabalhei com indicadores, então para mim é uma curiosidade. Uma coisa, né, que a gente comentou aqui antes de começar a apresentação é que quando eu entrei no mestrado foi na fase de pandemia e a gente estava com as atividades restritas, né, e essa restrição durou por praticamente um ano. Todas as minhas disciplinas foram pagas de forma remota e, inclusive, eu moro em Recife e já estava com planos para mudar para Campina Grande e eu nem me mudei, continuei morando aqui, porque simplesmente não tive atividade presencial. Aí, assim, isso não é tanto com relação ao trabalho em si, mas essa é uma coisa, né, que é engraçado, porque no momento que a gente estava passando por aquilo, quando a gente teve os seminários, o professor Adriano sempre perguntava assim, como é que vocês estão no trabalho de vocês? Vocês estão sentindo alguma dificuldade? Aí a gente dizia, não,
tá fluindo bem, porque assim, o contato com o professor a gente tinha, beleza, a gente acostumou a fazer reunião online, né, tinha as aulas, tá, o contato com o professor a gente tinha, mas eu acho que só deu para ter dimensão do impacto de falta, assim, que teve no trabalho em si, quando chegou no final do trabalho, porque realmente eu acho que faltou muito para auxiliar nessa construção, essa dinâmica que você tem de troca com colegas. Às vezes tem uma pessoa que está desenvolvendo uma pesquisa parecida, né, de talvez vivenciar uma experiência de laboratório que as pessoas estão trabalhando com outros conceitos semelhantes também, né. Na UFCG tem o laboratório de geoprocessamento, né, de geotecnologias, com a professora Iana, que foi co-orientadora do trabalho também. Então, assim, quando eu estava finalizando o trabalho, as atividades já tinham voltado, o pessoal estava desenvolvendo coisas lá no laboratório. E aí estava do lado um estudante que estava fazendo a mesma coisa, ou que conhecia melhor aquela ferramenta, e a professora já estava ali do lado, né? E eu senti muito esse impacto. E fora isso, né, assim, é muito difícil você ter um trabalho que realmente consiga ser abrangente e completo, né? Todo trabalho acaba deixando uma lacuna, e eu acho que isso é até positivo, porque quando você identifica essas lacunas, quando você identifica alguma fragilidade, é uma oportunidade de você evoluir com esse trabalho e talvez até desenvolver uma pesquisa nova, né? Ou servir de continuidade para outros pesquisadores que vêm depois, né? E aí, dito isso, o trabalho com indicadores, ele tem as suas dificuldades, realmente. Uma é essa questão da influência do pesquisador, porque realmente indicador, escala, variável, passa muito pela sua escolha, e aí nesse processo você tem que arrumar ferramentas para tentar, né, isentar, digamos assim, essas escolhas do seu pessoal. E aí, no meu caso, naquele momento, o apoio que a gente encontrou foi na literatura, né, usando realmente, replicando aquilo que a maioria, né, de forma massiva, assim, os trabalhos estavam fazendo. Mas você ainda tem uma ausência de definição desses índices ou desses indicadores, né, mas você encontra alguns. Então, vai depender muito. Se você pega um índice, por exemplo, de uma universidade, que tem algumas que eu sei que já criaram índice de vulnerabilidade socioambiental, e alguns órgãos nacionais também que têm estudos nesse sentido, e resolve aplicar, porque você já tem uma estrutura totalmente definida, né? E você constrói ali algo em cima dela, ou se você resolve propor indicadores, né? Aí outra forma seria aquela questão da validação, que a gente não passou no meu trabalho, né? Mas que fica, como eu falei, né? Às vezes, quando a gente está desenvolvendo o trabalho, a gente tem certo receio, digamos assim, de perceber algumas fragilidades ou alguns pontos no trabalho, né? Mas uma coisa que eu vi quando eu acabei foi realmente como uma oportunidade, né, para prosseguir aí academicamente, estudando e melhorando e desenvolvendo, né, esse índice, essa análise. E aí eu acho que no meio do caminho a gente tenta diversas formas de deixar tudo amarradinho, bonitinho. Mas se você não atingir realmente a totalidade, né, acontece. Mas o seu trabalho com certeza vai embasar e dar origem a outros trabalhos. Obrigado, Annelise. Nada. Ótimo, Annelise. Foi muito bom você contar essas coisas, né? Porque a gente não pode falar só esse resultado aí que a gente vê é só o lado bom, né, da coisa, né? Mas teve todo esses desafios aí, né, que foram enfrentados. Eu estava falando logo no início, né, da questão da pandemia. Realmente, a pandemia foi uma coisa que abalou demais, né? Eu sinto muito essa diferença quando eu vejo os meus alunos durante a pandemia, quando eu comparo com os alunos que eu tive depois da pandemia, né? Digo, os alunos de graduação, né? Como a capacidade de compreender, de articular as ideias, de discutir, como muda quando você tem essa proximidade com outros colegas, quando você tem essa interação direta com o professor,
Leonardo, né, que é meu orientando de mestrado, e é uma das coisas que eu disse a ele logo: entra lá no meu grupo de pesquisa, lá no LELU, entra no nosso laboratório, e para já participar interagir já com outros pesquisadores, até com alunos mesmo nossos aí de graduação, mas que tem uma colaboração muito grande para a pesquisa, porque é uma forma de você já ir discutindo, né, alguns pontos, vendo alguns desafios que precisam ser, de alguma forma, o pesquisador tem esse papel de ter uma criatividade para enfrentar esses desafios, de tomar decisões, né? E quando você está trabalhando em conjunto, isso é muito mais fácil, né? Quando você está interagindo, quando você está discutindo isso com outros colegas, né? E aí, então, isso ajuda bastante, né? Nesse processo aí que é árduo, né? Não é fácil, tem uma série de limitações e de dificuldades. Então, é uma coisa que a gente aqui tem buscado muito fazer, né? O laboratório de Ana também é um laboratório também bem interessante, né? Tem muita gente que está lá ajudando ela, está trabalhando, né? Então, é uma coisa que é fundamental para um aluno de mestrado, de doutorado, é ficar realmente ali, envolvido, né, com uma pesquisa, com uma academia, envolvido com as atividades de ensino. A Annelise teve essa experiência também de docência, né? Leonardo está tendo agora comigo, mas é a forma que a gente tem de conseguir se envolver mais, de interagir e de enfrentar essas dificuldades, né? Então, eu recomendo sempre isso, né? Essa participação. E agora, eu acho que a gente já, não sei se alguém mais quer fazer algum comentário, alguma outra pergunta para a gente poder concluir. Pelo jeito, está todo mundo satisfeito. Então, Annelise, eu queria te agradecer novamente, né? Agradecer aos intérpretes, né, que estão aqui ajudando na tradução, nessa comunicação também, né, que é muito importante essa inclusão, né, de todos e todas, né? Então, e queria aproveitar também agora queria também agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. Eu queria agradecer esse suporte também que a gente tem aqui dos meus orientandos de pesquisa, né, que estão aqui por trás, nos bastidores aqui, né, estão ajudando aqui na gravação, estão ajudando passar a lista de frequência,